Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar, então, o nosso tema de aulas à distância e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com pressão osmótica. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é o que é pressão osmótica? Eu sei que alguns de vocês já viram ou estão vendo isso agora em biologia, mas pressão osmótica ou simplesmente osmose é quando a gente tem a passagem de um líquido do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Por que a osmose é importante? Porque no nosso corpo, agora mesmo, a gente tem transferência de água, íons, nutrientes e material celular ocorrendo por meio de osmose. Mas a gente não vai entrar no aspecto mais biológico da osmose, a gente vai definir em química aqui o que é e como que funciona, e como que a gente trabalha com isso. Então, se vocês olharem, a gente tem duas figuras, a figura A e a figura B. Na figura A, eu tenho um frasco e ele tem uma membrana semipermeável, ou seja, ela permite a passagem de água. E dentro desse frasco menor, eu tenho uma solução muito concentrada, seja sais, íons, minerais, enfim, eu tenho alguma concentração de partículas nesse frasco menor. Eu coloco isso em contato com o frasco maior e o que a gente consegue perceber? A água do frasco maior, ela é menos concentrada que a do frasco menor. Então ela começa a entrar no frasco pela membrana semipermeável, até o ponto que aumenta bastante o nível de água que eu tenho no frasco menor. Só um minutinho, vou pegar uma opção de caneta para marcar isso para vocês. Ó. Esse era o nível antes. Olha como o nível ficou depois. Ou seja, a água foi entrando no frasco menor e subiu tudo isso aqui. Por que isso ocorre? Isso ocorre por causa do processo de osmose. Então vamos lá, vou apagar isso aqui. Vou ler algumas importantes definições para vocês que o livro coloca e aí a gente vai trabalhando. Então, ó, o fluxo efetivo de solvente através de uma membrana permeável apenas ao solvente é denominado osmose. Verifica-se que esse fluxo ocorre espontaneamente do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, isso é uma das coisas mais importantes que a gente vai estar vendo aqui. Vamos continuar agora. Segundo, aqui é uma interpretação microscópica do que está ocorrendo. A gente está indo tudo pelas definições dos livros, que é o material que vocês têm, porque vocês não se percam na hora que vocês forem resolver os exercícios. Eu vou resolver alguns exercícios com vocês hoje e vou pedir para vocês fazerem alguns para mim para casa. A ideia é não fazer muitos, mas fazer o suficiente para que vocês possam treinar. Então, o que é a interpretação microscópica da osmose? Microscopicamente, podemos interpretar a osmose como a passagem da água por meio de orifícios existentes na membrana. Esses orifícios são suficientemente pequenos para permitir a passagem da água, mas não de íons que carregam consigo uma camada de hidratação, ou seja, uma camada de moléculas de água ao seu redor. Tá, na prática ele deixa passar água, mas segura os íons. Dá uma olhada no desenho que a gente tem lá embaixo. Ó. Eu tenho água pura do lado esquerdo e do lado direito eu tenho uma solução aquosa de glicose. O que é glicose, gente? Açúcar. O que vocês estão vendo pelas setinhas roxas aí? A água ela vai ser transportada da esquerda para a direita. Dá uma olhadinha no número de setas que a gente tem. A gente tem 4 setas da esquerda para a direita e só uma da direita para a esquerda. O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu gradiente ou a minha tendência vai sair do meio menos concentrado para o mais concentrado, como se fosse uma diluição, tá bom? Isso aqui então a gente viu a definição, viu o desenho e viu a explicação. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais com isso. Trabalhar agora o que a gente viu que era osmose, então a gente vai ver agora o que é a pressão osmótica. Bom, vamos começar pelo que é mais importante. Ó. Quando uma solução aquosa está separada da água pura por uma membrana permeável, apenas a água, o valor exato da pressão que deve se aplicar sobre a solução para impedir a osmose é denominada pressão osmótica da solução. Essa grandeza é representada pela letra grega π. Então, como assim? Pensa, se a água está indo do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, tem que ter uma força agindo ali. Como força vezes área, a gente fala que é pressão, então tem uma pressão osmótica indo, no sentido do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E aí vamos lá, ó, em palavras, a pressão osmótica π de uma solução diluída de um soluto
não eletrolítico é diretamente proporcional à concentração em mol por litro e à temperatura dessa solução na escala Kelvin. A gente já trabalhou com a equação dos gases que PV é igual a nRT. Então aqui, através dessa equação, a gente consegue determinar uma escala que vai representar o delta, ou essa pressão, por meio da molaridade do número de partículas que eu tenho na minha solução. Então, a formulinha está logo aqui embaixo, a gente vai trabalhar com ela mais para frente, esse capítulo nem tanto. Mas se vocês estarem uma olhada, ó, π, que é a minha pressão osmótica, menos a minha molaridade da solução, vezes R, vezes T. Ou ainda, lembra que é PV igual a nRT. Então, eu tenho P, que no caso substitui por π, vezes V, que é o volume da minha solução. Tá um menos aqui, mas na verdade é igual. Isso é igual ao número de mols do meu soluto, vezes a constante R dos gases, vezes T, a temperatura em Kelvin. Tá, mas isso é só definição matemática. O mais importante que a gente precisa saber é o que é osmose, passagem do meio menos concentrado para o mais concentrado por meio de uma membrana semipermeável, e o que é a pressão osmótica. É só a quantificação dessa força que força com que ele caminhe do menos concentrado para o mais concentrado. Então vamos caminhar nos slides agora. Bom, se eu tenho osmose, eu posso ter o processo inverso também. O que é o processo inverso? O processo inverso é o que a gente chama de osmose reversa. Como assim osmose reversa? A água vai caminhar agora no sentido contrário. Ela vai caminhar no sentido mais concentrado para o menos concentrado. A única maneira que isso ocorra é com que a gente coloque trabalho. Então, tem que gastar energia para que isso aconteça. Se vocês olharem, a gente tem 3 desenhos. O primeiro, a pressão, ela é menor que a pressão de osmose, que, como que era o termo mesmo? Pressão osmótica. Ela é menor que a pressão osmótica. Então, o que que significa? Ó, se vocês olharem as setas em rosa, o líquido vai continuar passando do menos concentrado, que é a esquerda, para a direita, que é o meio mais concentrado. Como que ele está fazendo essa pressão? Ele colocou um êmbolo na parte de cima ali, e esse êmbolo está fazendo força para baixo. Só que se a força for menor, que é a força que está empurrando o líquido para dentro, esse êmbolo vai continuar subindo. Aí no gráfico do meio, ó, eu não tenho setas, eu não tenho passagem do líquido aqui. Por quê? A pressão que esse êmbolo está colocando, ela é exatamente igual à pressão osmótica, ou seja, as duas pressões, as duas forças, elas estão se anulando. Porque no fundo, gente, pressão nada mais é que uma unidade de força, porque força vezes área é igual a pressão. Aí isso vem lá da física e ajuda a gente a entender um pouquinho melhor o que são esses conceitos. E o último gráfico, que é o gráfico da direita, deixa eu pegar a canetinha, se vocês olharem as setas, ela está caminhando nesse sentido para esse sentido. Porque a pressão que eu tenho agora nesse êmbolo aqui, ela é maior que a pressão osmótica. Então está forçando ela a passar pela membrana semipermeável nesse sentido aqui. Tudo bem? Então, com isso, a gente já entendeu o que é osmose, a gente já entendeu o que é osmose reversa, a gente consegue trabalhar com os exercícios agora, tá bom? Então, indo para os exercícios, eu separei 2 questões do Enem para vocês, trabalhar com elas. Vocês vão ter uns exercícios para fazer para casa depois, mas não é nada muito difícil. Então, esse aqui eu vou fazer junto com vocês. A ideia é o seguinte, ó. Osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos. É essencial à manutenção da vida. Uma solução com 0,15 mol por litro de NaCl, cloreto de sódio, possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas. Ou seja, ele deu a concentração média de sais que a gente tem na nossa pressão sanguínea, na nossa corrente sanguínea, aliás. Tá ok? Aí ele fala o seguinte, ó, se eu pegar essa mesma célula e colocar ela num meio mais concentrado, como eu sei que é mais concentrado? Ó, a concentração agora é 0,20. A concentração antes era 0,15. Então tá mais concentrado. Aí ele quer saber o que vai acontecer com essa célula. Então vamos ler todas as opções e a gente vai escolher a correta. Letra A. Adsorção de íons N a mais sobre a superfície da célula. Não, não é isso que vai acontecer. A gente aqui, essa questão inteira é sobre osmose. O que é osmose? É a passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. No caso da célula, gente, se
a concentração média do corpo humano seria 0,15 mol, e eu colocar ela numa concentração de 0,20 mol, a célula passa a ser o meio menos concentrado. Então, a água vai sair da célula para fora do ambiente, ela vai desidratar. É igual quando vocês pegam carne seca. Carne seca, ela tem o quê? Tem tanto sal que ela é uma carne desidratada. Então, a alternativa certa vai ter que ser alguma coisa que envolva isso. Então, vamos lá, letra B, difusão rápida de um Na+. Não. Diminuição da concentração das soluções presentes na célula. Isso tem toda a cara de estar correto, porque não é isso que está acontecendo, o líquido está saindo de dentro da célula para fora. Letra D, transferência de íons Na+ da célula para a solução. Não, a transferência de íons em célula, isso é uma parte mais biológica, isso ocorre por outros métodos, tem outros mecanismos que controlam a entrada e a saída de íons. Lembra que na osmose é só a passagem do líquido. Letra E, transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução. Veja, essa aqui está mais correta do que a letra C, ó. Que a letra C fala diminuição da concentração das soluções. A gente não usa o termo concentração de soluções. Aqui o que está acontecendo é só uma transferência do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, a resposta certa da questão 37 é a E. Qual que é a única alternativa que podia confundir um pouquinho vocês pelo vocabulário estar parecido? Era a letra C, mas a resposta correta é a letra E. Então, vou fazer uma marcaçãozinha aqui já e a gente já continua com o exercício. Então, a alternativa certa é essa aqui. Agora, o exercício 38 também do Enem. Ele fala o seguinte: o cal, óxido de cálcio, cuja suspensão em água é muito usado como uma tinta de baixo custo, dá uma tonalidade branca aos troncos de árvores. Essa é uma prática muito comum em praças públicas e locais privados. Geralmente usada para combater a proliferação de parasitas. Essa aplicação, também chamada de cariação, gera um problema. Elimina micro-organismos benéficos para a árvore. Então, o que está acontecendo? Eu estou fazendo uma tinta, que basicamente estou fazendo ela com um óxido de cálcio, que é quase como se fosse um sal. Ele é bem concentrado, passo isso na árvore. O que ele vai fazer com a árvore? Ele vai desidratar a árvore. Por isso que a gente passa. Ele pede para a gente identificar a alternativa correta. Ó. A destruição do microambiente no tronco das árvores pintadas com cal é devido ao processo de quê? Difusão? Não. Dá uma olhada na letra B. Osmose, pois a cal retira a água do microambiente, tornando-o inviável ao desenvolvimento de micro-organismos. É isso que está acontecendo. Esse óxido de cálcio que está sendo passado para pintar a árvore, ele serve para secar a casca da árvore para que não cresça parasitas ali. Só que isso também mata algumas coisas que são benéficas para a planta, algumas bactérias que ajudam o processo de conservação do caule, entre outras coisas, além de matar insetos também, que muitas vezes alguns desses insetos podem ser prejudiciais para a árvore, mas a maioria das vezes não é. Eles têm eles têm uma atuação comum. Ao mesmo tempo que a planta fornece alimento para esses insetos fornecem algumas coisas importantes para a planta, muitas vezes até proteção. Então, esse é o problema quando você passa óxido de cálcio, ou como ele definiu aqui, a cal, e pinta o tronco das árvores, tá bom? Então, o que eu ia pedir para vocês? A gente ainda não terminou, tá bom? Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo. Eu pedi para vocês fazerem para mim, para casa, os exercícios do livro, só deixa eu marcar aqui para vocês. Ó, da página 317 a 320 foi o que a gente trabalhou até aqui. E eu pedi para vocês fazerem para casa os exercícios 39, 42 e 43, da página 319 até a 320. E aí, para encerrar hoje, a gente vai falar ainda um pouquinho de propriedades coligativas para soluções de eletrolitos não voláteis. Gente, o que é um eletrolito? Um eletrolito, ele é como se fosse um sal. Então, por exemplo, você coloca sal de cozinha na água, ele dissolve e divide em duas partes, um íon positivo e um íon negativo. O íon positivo é o cátion, o íon negativo é o ânion. Então, você tem o quê? Uma única molécula virando duas partículas. Isso são eletrolitos, são moléculas que você coloca na água e se dividem em partículas com carga positiva e carga negativa. Então, vou dar uma lidinha no texto, mas o que a gente entendeu de propriedades coligativas que a gente viu lá na última aula?
Quanto mais partículas eu tenho, maior são os efeitos de tonoscopia, boloscopia e crioscopia. Ou seja, se eu tenho mais partículas, o efeito aumenta. Então vamos dar uma lida no textinho, vocês vão conseguir entender o que está sendo colocado aqui. Como foi apresentado, as propriedades coligativas das soluções são aquelas que dependem da quantidade de partículas de soluto presentes em uma certa quantidade de solvente, mas não da natureza dessas partículas. Destacamos aqui até os efeitos coligativos causados em um solvente de água por soluto de natureza molecular, ou seja, não eletrolitos. Um exemplo é açúcar. As partículas do soluto são moléculas. Analisaremos agora os efeitos coligativos causados por solutos de natureza iônica, ou seja, os eletrolitos. As partículas de soluto são íons. Foram determinadas experimentalmente a temperatura de ebulição, ou seja, tonoscopia, né? E as temperaturas de congelamento e boloscopia de várias soluções à pressão de uma atmosfera. Então, no frasco A, eu tenho água pura. Temperatura de congelamento e de ebulição, 0 e 100 graus Celsius. No frasco B, eu tenho 0,1 mol de glicose. Lembra, gente, que o mol é só uma unidade de medida, que significa 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. Então, aqui eu tenho 0,1 mol. Então, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 22 partículas. Isso aqui é um açúcar, então ele não ioniza, ele não divide em partículas com carga. Então, o número de partículas não aumenta. O que aconteceu com a temperatura de ebulição? Ela subiu para 100,052. E a de congelamento abaixou para menos 0,186. Agora, dá uma olhada no frasco C. O frasco C foi adicionado sal de cozinha. Sal de cozinha, ele é um eletrolito, ele divide em Na+, e Cl-. Então, cada partícula vai virar 2. Então, eu estou dobrando o número de partículas aqui. Dá uma olhada com o que aconteceu com a temperatura de congelamento, passou para menos 0,372 e a de ebulição passou para 100,104 graus Celsius. Outra coisa que a gente consegue perceber é a influência na temperatura de congelamento, ela é mais significativa do que na temperatura de ebulição. Agora dá uma olhada no frasco D. Foi adicionada a mesma quantidade que no B em um CO0,1 mol de CaCl2. CaCl2 é um outro tipo de sal e ele vai dividir num íon Ca2+, que é o íon de cálcio, e dois íons Cl-, que é o íon de cloro ou cloreto. O que a gente percebe então? Uma única molécula está virando 3 partículas diferentes. E dá uma olhada no que isso influenciou na solução. O ponto de congelamento agora baixou ainda mais, menos meio grau praticamente, menos 0,558. E o ponto de ebulição também aumentou um pouquinho, 100,156. O que a gente consegue perceber? Isso aqui varia linearmente de acordo com o número de partículas. Mas tudo que eu falei aqui foi só explicação. Agora vocês vão entender um pouquinho mais na hora que a gente olhar a decomposição dessas moléculas em água e os íons que ela forma, para a gente saber por que uma molécula está virando 3 partículas. Então, se vocês derem um exemplo, dá uma olhada aqui, 1 mol de glicose sólida. Isso aqui é 1 mol de açúcar. Olha o que acontece quando eu coloco ele em água. Ele simplesmente dissolve, ele vai do estado sólido para o estado aquoso. Tá ok? Isso é quando eu coloco açúcar na água, que foi o frasco B. Agora dá uma olhada ali, NaCl, 1 mol de sal sólido. O que é isso aqui? Isso aqui é o sal de cozinha. Olha o que acontece com ele quando eu coloco ele em água. Ele divide em 2 partículas, uma com carga positiva, Na+, e uma com carga negativa, que é o cloro. Não está aparecendo menos aí, mas é Cl-, tá bom? Aí beleza. Então eu tenho uma partícula dividindo em 2. Como tonoscopia e ebuloscopia dependem simplesmente, ou todas as propriedades coligativas do número de partículas, estou tendo mais partículas, então o efeito aqui é mais acentuado. Dá uma olhada no terceiro exemplo agora. Esse é o frasco D, CaCl2. Isso é um sal, ele se decompõe em um íon com carga Ca2+, e 2 íons Cl com carga negativa, que também está faltando aqui. Então, tem uma única molécula virando 3 partículas diferentes. Então, eu estou triplicando a quantidade de partículas. Se eu colocar 1 mol de cada uma dessas soluções em água,
aquela que vai ter o maior efeito tonoscópico é o CaCl2. Assim como se eu tivesse um outro sal, que ele dividisse em 4 ou 5 partículas, o efeito seria ainda maior, tá bom? Então, aqui ele colocando só um exemplozinho, ó, colocando em gráficos aquilo que estava nos 4 frascos que a gente viu lá em cima. Análise microscópica, ó, meio mol de glicose, meio mol de partículas. Meio mol de NaCl, que é o sal de cozinha, 0,2 mol de partículas. E o terceiro lá embaixo, ó, 0,1 mol de CaCl2, transformando em 0,3 mol de partículas. Por quê? Porque uma única molécula se divide em 3 íons diferentes. Então, com isso a gente definiu toda essa parte. Aí o que eu ia pedir para vocês fazerem para casa também? Eu já pedi 3 exercícios lá da parte de osmose. Ia pedir 2 ou 3 exercícios agora também dessa parte aqui. Então, ia pedir para vocês fazerem para casa para mim também. O exercício 48, 50 e 51, da página 323. Então, com isso a gente termina por aqui e a gente vai se vendo. Um abraço para vocês e boa noite.